Hey, Isa, aqui no Brasil, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre o segundo bloco de Team Standard, que é o Performing, voltado para o que a área de PM precisa saber. Então, primeira coisa é que Performing acontece durante boa parte da gestão dos nossos team leaders. E team leaders aqui a gente não está falando só sobre TLs, mas também todas as pessoas que têm time dentro do nosso CL hoje. Ou seja, LCPs, VPs e também os TLs. E aí o objetivo de Performing é conseguir uma rotina clara para que os times possam atingir seus resultados e ter uma alta performance durante suas gestões. O que os team leaders devem saber sobre Performing é que primeiramente acontece logo após a fase de building e que seja consolidado tudo que foi planejado e construído nessa fase, e é papel do team leader facilitar e não deixar que isso caia por terra e que tudo que foi planejado e construído realmente aconteça. A segunda coisa é que Performing é sobre rotina, então times que têm uma rotina muito clara conseguem aplicar os standards de Performing com mais facilidade, e os times que ainda não têm uma rotina estabelecida acabam que tem uma rotina mais definida e mais estabelecida depois que seguem os standards de forma correta. E aí, alinhado a isso, os resultados aparecem juntamente uma boa gestão e uma rotina bem estabelecida, e que Performing e todos os standards, na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina, porque são coisas que a gente faz no dia a dia. A gente só precisa ter clareza de que estamos fazendo da melhor forma e na timeline mais correta possível. E aí, quando a gente fala de Performing, a gente fala dos 3 principais passos para garantir que o Performing vai ocorrer, que são Results Elevation, o que a gente vai fazer para alavancar os nossos resultados, Performance Tracking, que é como a gente vai traquear se esses resultados estão acontecendo ou não, individual e de time, e Support System, que é o suporte que a gente vai dar e o canal que a gente vai usar como team leader para alavancar os nossos resultados e dar o devido suporte aos membros. E aí, falando um pouco sobre o Results Elevation, o primeiro standard desse subbloco, vamos dizer assim, é o Practical Learning, que é do VP acompanhar, do TL acompanhar depois de todas as capacitações e conhecimentos adquiridos sobre a nova job do membro, dar feedbacks e dar suporte necessário para que ele desenvolva na prática aquela nova job e consiga ao longo do tempo performar melhor. E aí a timeline sugerida para isso é que seja ongoing, porque não é só no começo da experiência que o membro aprende uma nova job, às vezes ao longo da experiência ele seja delegado novas jobs a ele. Então é importante que toda vez que isso aconteça, o team leader acompanhe de perto esse aprendizado para que ele performe da melhor forma possível. E aí o segundo ponto é Team Working Times, que são momentos de time fora de reuniões semanais. E é importante porque toda a conexão criada na fase de building seja mantida durante toda a gestão, e também que o team leader entenda qual é o estilo de trabalho do seu time e que todo o time consiga dar suporte uns aos outros, e que também o team leader, no caso, consiga dar um suporte mais direcionado. Daí, a timeline sugerida para isso é que ocorra semanalmente. E o último de Results Elevation é Team Incentive System, que é um sistema de incentivo interno do time mesmo. Já existe sistema de incentivo nacional, às vezes no CL de vocês tem sistema de incentivo local, mas quem entende a fundo qual é a motivação e o que puxa os membros são os team leaders, e ele pode usar isso com um sistema de incentivo simples mesmo dentro das próprias áreas para puxar comportamentos ou resultados específicos dentro de uma timeline específica. Por isso até que é sugerida que seja ongoing, porque depende da demanda do momento, mas pode ser bem simples, como pagar uma rodada de pizza para o time inteiro se dobrar o resultado, e enfim, coisas do tipo.
Daí, sobre performance tracking, o primeiro standard é Accountability System, que é ter uma planilha ou um dashboard com os resultados para medir o desempenho individual ou de time e deixar isso bem claro para as pessoas, para que elas consigam entender onde elas estão e o que falta para elas chegar no objetivo final do time. E aí a timeline para isso sugerida é que seja ongoing, que isso esteja disponível sempre para todas as pessoas do time, para quando elas sentirem a necessidade de ter acesso a essa informação. E o segundo ponto é Individual Tracking Meetings, que é a reunião que os team leaders vão fazer para verificar como os membros estão atingindo suas metas, seu PDP, e ver também o que os team leaders podem ajudar os membros para que eles se desenvolvam cada vez mais. A timeline sugerida para isso é que aconteça mensalmente. E aí, Team Weekly, Monthly e Quarterly Review, semanalmente, que o time consiga sentir se está na mesma página e o que precisa ser feito para todo mundo ficar na mesma página, o que falta para atingir a meta mensal, se a estratégia está funcionando ou não, e fazer os devidos ajustes. Fazer uma revisão também de tudo que está sendo feito, se está sendo feito certo ou não, e depende muito do momento que o time está vivendo. Se é no começo, durante a gestão ou no final da gestão, essa reunião semanal vai depender muito da timeline. Daí, mensalmente, que é revisar a porcentagem de atingimento daquele mês, verificar o que deu certo, o que não deu certo para replicar no mês vigente, clarificar o que foi feito desde o começo da experiência até o momento, e também fazer os devidos reconhecimentos e dar feedback se for necessário. Daí, a cada quarter, verificar os atingimentos do quarter, claramente. Também revisar se o propósito continua o mesmo, se as metas faz sentido serem as mesmas, se as estratégias estão funcionando, se está muito claro cada JD, se a timeline é aquela mesma que todo mundo tinha sido alinhado na fase de building, orçamento, metas, etc. E também, se for necessário, fazer todo um replanejamento depois de revisar todos esses pontos. E também usar as revisões mensais para fechar o quarter. E geralmente a terceira revisão mensal é a de quarter. E pegar todas essas informações para fazer o do próximo quarter muito melhor do que foi esse que passou. E aí, sobre Support System, o primeiro ponto é Lead Spaces, então facilitar que os membros tenham inner journey sobre as qualidades de liderança e também que facilite o desenvolvimento delas. E é muito importante porque é sobre isso que a ESEC é sobre, desenvolvimento de liderança. Então a gente tem que trazer isso para os nossos membros também. E a timeline sugerida para isso é que ocorra a cada quarter. E aí, Team Meetings é o espaço que vai acontecer o Weekly Review e é facilitado pelo Team Leader, voltado para verificar os possíveis gaps operacionais ou revisar o que foi planejado para aquela semana e também ver o que foi definido como next step da semana anterior ou do mês anterior, se realmente foi feito, e definir os próximos next steps e responsáveis finais pelas demandas da área. A timeline para que isso ocorra é que seja semanalmente. E aí, o próximo é o one-to-one, o espaço que os líderes vão facilitar uma reflexão de cada membro sobre os objetivos que ele setou no começo do semestre, ou no começo do mês, ou no mês passado. E aí, que é um espaço para dar e receber feedbacks também, e que sejam definidos next steps sobre o próprio desenvolvimento pessoal de cada um. E aí, a timeline sugerida para isso é que ocorra mensalmente. Team Days. Geralmente, Team Days a gente tem a ideia de que seja um momento de construir o time, mas a sugestão é que ocorra a cada quarter para revisar também as estratégias, ou às vezes as pessoas usam Team Days para
criar uma conexão ou restabelecer uma conexão de time, e a ideia é que o Team Day seja realmente um momento de cada time e que seja bastante divertido. Se for necessário ter capacitações ou falar sobre questões profissionais, que seja, mas a ideia final mesmo é que seja um momento divertido de time no meio dessa timeline toda de performing, e que as pessoas estão no seu pico de performance e dando tudo pela sua área e pela organização. E a timeline sugerida para Team Days é a cada quarter. Feedback, dar e receber feedbacks, inclusive o team leader receber feedbacks também, com o objetivo de melhorar tanto as relações, né, como a performance da área. E aí a timeline sugerida é que seja a cada bimestre. Então, uma dica importante é buscar conteúdos externos e também capacitações para que os feedbacks sejam dados da melhor forma possível, porque um feedback que seja dado de forma incorreta pode impactar muitas relações e os resultados do time naquele momento. Então é importante que os team leaders saibam fazer da melhor forma possível. E aí, sobre timeline, alinhado com a timeline dos processos de PM, performing começa logo após o onboarding, e ele acaba juntamente com o closing lá no finalzinho da experiência, porque no momento de transição a gente também precisa performar. Então, só para alinhar, acabou o onboarding, começa o performing de Team Standards. E aí, coisas que precisam acontecer de fato a cada mês, a cada semana, a cada bimestre e a cada quarto. Semanalmente tem que ter team meetings, mensalmente one-to-ones e monthly review, a cada bimestre feedbacks, e a cada quarter lead space, quarter review e team days. A gente ama performing, melhor fase. E aí, como fazer cada standard de cada bloco, de cada fase do Team Standard, né? Dentro do Blue Book tem todas as informações, inclusive de quando é a melhor timeline para isso ocorrer. Tá bem destrinchado, pelo Slack da área de PM, roda até um Blue Book traduzido em português. Então, para acessar, tem esse link rápido, mas também, caso precise, a gente pode compartilhar esse material ou o pessoal me pedir por e-mail. Mas o Blue Book é a bíblia do Team Standards e todos os team leaders precisam ter ele de fácil acesso e consultar sempre que for necessário. E aí, dicas de ouro, na verdade. A primeira delas é ter um calendário de Team Standards para os team leaders do seu CL, porque a maior dúvida das pessoas é como implementar. E a única forma de implementar os Team Standards é saber quando elas vão ocorrer, porque cada parte do Team Standards, inclusive do Performing, tem uma timeline correta e muitas vezes os team leaders não sabem quando que cada coisa ocorre. Ser um embaixador do Team Standards. Então, falar sobre, mostrar good cases, mostrar a porcentagem de aplicação de Team Standards naquele time e como aquele time performa, e a porcentagem de um time que não aplica Team Standards e também como que é a performance dele. E isso vai abrir a cabeça dos team leaders e perceber a importância de aplicar os Team Standards na rotina do time deles e na gestão. E aí, quem tem que ser embaixador número 1 dos Team Standards é o VP-PM. E também avisar sempre para os team leaders sobre qual é o Team Standards da semana. Isso é uma dica que me ajudou muito. Os meus team leaders se sentiram bem mais confortáveis e menos perdidos em relação ao que tinha que fazer naquela semana, porque eu mandava um aviso de o que precisava ser feito e uma explicação muito breve do que precisava ser feito. E aí eles ficavam mais confortáveis em aplicar os Team Standards a cada semana. E aí, um next step muito bom para vocês, para clarificar melhor como aplicar os Team Standards, principalmente da fase de performing, que é o que vai acontecer durante a maioria dos meses, é criar uma ferramenta de tracking de acordo com a timeline, porque é muito difícil criar uma ferramenta efetiva de tracking de Team Standards, mas a mais efetiva de todas é saber o que precisa ser feito e quando ser feito. E aqui eu tenho um exemplo de
uma que meu membro fez comigo, que é dividido por cada semana do mês o que precisa ser feito, e é só colocar se foi feito ou não, que vai sendo calculada a porcentagem de team standards de cada time e no total no final do CL. E aí eu sugiro muito que vocês consultem o Blue e-book e façam isso de todos os meses da gestão dos team líderes de vocês. Ou que vocês façam vocês mesmos, ou que vocês facilitem um momento para que eles construam essa ferramenta de tracking próprio. E aí, dúvidas, é só entrar em contato comigo, aqui tem meu e-mail e meu telefone. Muito obrigada e boa sorte para aprender os outros passos de Team Standards e os outros conteúdos de PM. Beijos!